Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, amiga, que esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Eu queria dar parabéns a vocês, viu? Posso? Hoje é sexta-feira, imprensada de feriado, com chuva, e vocês estão aqui. Estou orgulhoso de estar aqui com vocês hoje, tenho certeza disso, viu? Além de tudo, né? Cidade complicada, gente do céu, parabéns, parabéns, parabéns. Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre um tema que é um tema muito legal. Ele é um tema que dá um pouquinho assim de nó na cabeça da gente de vez em quando, que são as leis divinas. O que é isso, né? Do que a gente está falando, afinal? Porque quando a gente fala de lei divina, a gente lembra do decálogo lá de Moisés. Não mata, não rouba, não furta, não cobiça o que é do outro. Não é assim? A gente tem essa ideia. E será que nós estamos falando disso? Será que nós estamos falando das leis de Deus? Não é que a gente está falando de pecado, essas coisas? Bom, a gente vai justamente conversar sobre esse assunto no dia de hoje. E eu queria fazer aqui uma provocação. Imagine, só imagine, que amanhã de manhã, quando vocês abrirem os olhos no horário habitual, o sol não esteja lá. Tudo escuro. Aí você vai imaginar o quê? Houve um eclipse, ou então você acordou na hora errada, o relógio está doido, qualquer coisa você vai pensar. Mas, não, o sol não apareceu. E durante o dia, ele também não aparece. E começam a acontecer coisas estranhas. De repente, quando você olha para o mar, não tem água nenhuma. E sumiu a água do mar. E sumiram as flores do jardim. E aquilo que era branco agora está amarelo ou vermelho. Enfim, mudou tudo. E aí você vai dormir achando que você está num sono e um sonho, e quando você acorda no outro dia, no lugar do sol tem uma lua, de manhã cedo. A lua está lá 9 horas da manhã. Eu pergunto a vocês, como é que a gente se sentiria numa natureza dessa? Confusos, né? Nós estaríamos dentro de uma confusão, caos. Isso gera o quê? Qual é o sentimento quando você tem essa confusão? Gera o quê? Medo. Porque você não sabe o que vai acontecer, não é? E do mesmo jeito que pode a lua chegar no lugar do sol, pode de repente não acontecer nada, aparecer, acabar com tudo, tudo pode acontecer, porque você não tem previsibilidade das coisas. Então, quando a gente vê a natureza toda certinha, e olha que quando a gente está falando de natureza certinha, a gente está falando de natureza certinha mesmo, aonde você não tem dúvida. Você tem alguma dúvida que amanhã vai ter sol no céu? Tem dúvida? Pode até não aparecer para você, pode até estar escondido atrás de uma nuvem, mas você tem a certeza que amanhã, no final do dia, quando você olhar para cima, o céu estará escuro, é noite, você não tem dúvida. Assim como o agricultor, quando ele vai plantar, ele chega ali na terra, ele joga R$1 milhão no chão. Ele pega no banco lá, compra R$1 milhão de carocinho de não sei o quê, enfia na terra. Para que ele faz isso? Porque ele confia que aquela semente vai virar uma planta que vai devolver esse 1 milhão para ele, mais não sei quantos milhões. Não é assim que faz? E por que ele confia? Porque ele sabe que a natureza segue um padrão funcional que não desaponta. De vez em quando acontece alguma coisa, mas a ordem natural é que isso seja ou siga um ciclo absolutamente perfeito. E ele só faz isso, a natureza só consegue fazer isso porque ela age de acordo com as leis. Existem leis que regulam tudo. E essas leis, elas obrigam as coisas a serem do jeito que as coisas são, não do ponto de vista da nossa Constituição de Justiça, que a gente tem uma consciência e pensa, não, essas leis elas não têm nenhum tipo de questionamento, elas são porque são.
E elas têm uma característica de serem perfeitas. E elas não são jogadas no tempo, elas não dependem basicamente de circunstâncias, elas não dependem de aplicação, de juízo de ninguém. Elas são simplesmente leis que obrigam as coisas a serem do jeito que as coisas são. E a pergunta é: quem construiu essas leis? De onde nascem essas leis? Porque se essas leis fossem caóticas, você poderia dizer necessariamente que essas leis não tinham uma ordem, uma inteligência que precede a criação da lei. Mas se a lei é inteligente, não é? E olha que na natureza, se nós pegássemos algumas grandezas, por exemplo, a velocidade de um objeto caindo, a aceleração da gravidade, se a gente pegasse alguns princípios, algumas variáveis mínimas, são mais ou menos aí em torno de umas 32, que se essas 32 fossem mudadas, mas não precisa mudar 10%, não, 0,0001% diferente, nós não estaríamos aqui. E é por isso que algumas pessoas estabeleceram um critério chamado de princípio antrópico, explicando que a natureza toda ela foi construída para que nós existíssemos. Pensa uma soberba humana. Tudo isso que vocês estão vendo de estrela, buraco negro, tudo isso existiu para que nós, as belezas raras da natureza, estivéssemos aqui sobre a Terra fazendo as bobagens que a gente faz. Pensa aí um Deus que não sabe o que faz. Então, não é isso que acontece. Quando você vê a natureza ela é toda perfeita. Ela é toda perfeita. E aí tem um argumento pró-existência de Deus, que é um argumento de um teólogo, que ele diz assim, ele é cientista também, ele diz assim: se você vier andando no pântano e achar no meio da lama um relógio perfeito, aquele que calcula o calendário lunar, que tem tudo certinho, etc., qual é a conclusão que você chega? Se você vem num pântano, assim, num lugar bem ermo, e você achou um relógio no meio da lama, qual é a conclusão que você chega ao ver esse relógio? Hã? Alguém passou ali e deixou aquele relógio, porque aquele relógio não pode ter surgido da lama. Não é isso? Francisco trouxe aí, ó. Tem que ter tido uma pessoa que passou, e antes dessa pessoa ter largado o relógio lá, algum relojoeiro construiu esse relógio. Então, simplesmente isso. Então, quando você vê uma planta carregando água de baixo para cima, e é uma árvore imensa, e ela consegue fazer a água chegar lá em cima sem um motor que leve, que puxe essa água, você diz aqui, isso aqui existe o quê aqui? Existe um princípio da natureza que é super inteligente, mas eu não preciso nem chegar na árvore, basta chegar na gente, no corpo da gente, no neurônio. Olha como é que funciona o neurônio, coisa maravilhosa. Né? Eu estou falando aqui com vocês porque isso aqui está funcionando. Está pegando uma matéria-prima que é virtual, que ela não existe tecnicamente como coisa, e ela está processando isso e produzindo mais coisas de um tempo tal que eu não consigo nem pensar no que eu vou dizer agora, eu acabei de falar. Eu só sei que estou falando algo que faz sentido porque existe uma lógica no pensamento, e isso tudo eu só confio e sei porque tem uma inteligência precedente, que tudo isso aconteceu graças a essa inteligência precedente. Mas, quando a gente pensa em lei, a gente tem que pensar em lei também em vários aspectos, porque, no nosso entendimento, a lei é uma norma escrita normalmente, emanada de um poder competente, é o pronunciamento solene do direito. Então, na sociedade humana, é a mesma coisa. Porque o que acontece do ponto de vista humano? Você vive numa cidade, você vive numa comunidade, imagine se não houvesse lei, como é que seria? Se não tivesse lei nenhuma, se cada um fizesse, hein, Tiago, fizesse o que desse na telha, você já imaginou o que ia ser? O que ia ser, gente? O que vocês acham que ia ser? Ia ser bonito? Uma confusão enorme. Né? Ia ser uma confusão. Porque cada pessoa tem uma noção
do que é certo e do que é errado. Começa daí. Se você chegar ali na rodoviária e pedir para 2.000 pessoas escalarem um time de seleção, vão sair quantos times diferentes? Porque cada um acha que tem a solução do problema na cabeça. E é cada qual com o seu quadrado. Então, para que não haja essa dúvida, a sociedade entra em consenso sobre o que é permitido, o que não é permitido fazer. A partir daí, ninguém mais tem o direito de transgredir essa lei que foi estabelecida em nome da ordem, em nome da paz, em nome da sociabilidade. Você não vai mais transgredir lei. Então, a lei serve para isso. Do ponto de vista humano, são regras do bem proceder, são regras que garantem a aplicação do direito, e o direito aqui como a mais justa medida das nossas relações. E o direito regula o quê? A lei e o direito são coisas distintas. O direito é aquele que é conferido no estado pleno de liberdade, liberdade de fazer o que deseja, enquanto a lei é aquilo que limita, foi o que eu fiz aí? A lei é o que limita esta liberdade, tornando o direito um subconjunto limitado, portanto, seu inibidor. A lei é como se fosse o superego do direito. Você tem o direito de ser o que você quiser, contanto que você não atrapalhe a vida do seu vizinho, contanto que você não fira a ordem social com sua liberdade. Sua liberdade vai parar justamente nesse limite, que é esse limite da transgressão. Então, o direito ele é limitado pela lei. Então, olha só, os contratualistas, né, esse povo que pensava numa sociedade livre e, ao mesmo tempo, lidando com essa questão de lei, esse pessoal falava o seguinte, ó, você é livre para escrever a lei. Fui eu, Rodrigo? Você é livre para escrever a lei. Você diz aí o que é proibido. É como, por exemplo, aquelas reuniões bem ordenadas que a gente faz em condomínio, né? Que são as reuniões pacíficas, que ninguém discute nada, que não... Vocês estão rindo porque não é assim no condomínio de vocês, não é? Mas eu acho que eu moro no céu. Então, esse tipo de constituição, você diz logo, quando vai fazer reunião de prédio novo, pai, prédio novo é uma beleza, porque é cada juiz que aparece, é cada legislador que aparece, proíbe tudo. Então, você não pode ter cachorro grande, cachorro pequeno, não pode fazer festa no salão, a academia você só pode começar a partir de 8 horas da manhã para não incomodar ninguém. Aí faz lá um estatuto, faz uma convenção, e o povo vai, então, se submeter agora a isso. Aí começam as tretas, né? Porque o povo fica, mas esse síndico é demais, é exigente demais, mas não foi você que disse que não podia, não é assim? Então, a lei é assim também. Os contratualistas, eles diziam que você é livre, como Rousseau, por exemplo, você é livre para dizer o que você não pode fazer. A partir do momento em que você se submete a essa lei, você não é mais livre para fazer o que a lei te proíbe de fazer. Tá bom? Então, basicamente, isso daí acontece muito dentro da sociedade humana, porque essas leis, elas podem ser leis que são aquelas leis impositivas, ou aquelas leis casuísticas ou discricionárias. Então, essas leis impositivas, elas não são leis discutidas. Elas existem e devem ser cumpridas rigorosamente, não existe nenhuma discussão sobre elas, não existe nenhuma subjetividade, essas leis são impositivas. Vou dar um exemplo, se eu largar isso aqui, vai acontecer o quê? Vai cair. Eu consigo derrogar isso, chegar assim, fazer um decreto, e dizer, a partir de hoje está derrogada a lei da gravidade, eu posso fazer isso? Não, porque essa é uma lei impositiva. Então eu tenho que viver apesar dela, eu não posso mudar, eu não posso alterar. Em condições normais, eu posso até fazer um ambiente onde ela talvez não se aplique, mas do lado de fora ela vai se aplicar, e eu estou vivendo artificialmente, porque se eu for fazer naturalmente, ela será aplicada. Agora, as nossas leis constituídas, o nosso ordenamento jurídico, normalmente ele é construído baseado em essas condições subjetivas. Então, você faz uma lei que você não pode matar a pessoa, tudo bem, mas existem artigos
500 artigos para dizer, se você matar nessa circunstância, ou naquela outra circunstância, o crime é diferenciado. Então, isso vai mudando um pouco. Agora, o problema é quando você cai na cabeça de um juiz. Que o juiz ainda vai pegar essa pluralidade. Outro dia eu fui comprar o vademecum da minha filha e eu fiquei assustado. Minha única recomendação não foi assim, filha, você vai estudar isso tudo, ou então, filha, estude isso. Não, filha, cuidado para não cair no seu pé, porque se cair, machuca. Olha o tamanho daquele negócio, imenso. Né? Então, a gente constrói um arcabouço legal, supostamente para ter uma sociedade justa, mas quando cai na cabeça de um juiz, ou cai na cabeça de um legislador, ou na cabeça de alguém, que se acha no direito de mudar isso, pronto, acabou. Aí você tem a mesma situação do sol. Imagina, uma sociedade que você não tem uma segurança jurídica é como uma pessoa que acorda amanhã sem saber se o sol está no céu. Porque você não sabe se você vai sair de casa quando voltar, tem outro dono. Você já pensou? Você para seu carro na rua, quando chega lá, cadê meu carro? Seu como assim? Não é mais seu, não. Esse carro agora é da associação dos sem carro. Vou dar aqui esse exemplo, só para ficar na moda. Ok? Então, esse tipo de coisa, você pode fazer o que você quiser nessas leis, essas leis humanas. E essas leis humanas, elas têm outras características, elas são construídas pelo tempo. Então, elas valem hoje, mas elas podem não valer amanhã. Olha só, o que era certo hoje, amanhã já não é mais. Então, se você pegar 200 anos atrás, era liberado você ter escravo no Brasil. Era lei, podia, se comprava, era o preço de um carro popular, um escravo. Só tinha escravo quem era rico, porque escravo era caro. Então, comprava um escravo e tinha em casa. E se o escravo fugisse, ele podia fazer o quê? Botar num tronco e massacrar essa pessoa. Né? Ele tinha o direito de fazer isso. Isso era algo que era lhe dado por direito. Só que hoje você nem pensa nessa possibilidade, na mais mínima hipótese disso acontecer. Por quê? Porque a lei mudou. Já não é mais a mesma, a lei é outra. Porque essas leis vão acompanhando o desenvolvimento da sociedade. Agora, a lei da gravidade, quando lá 10 mil anos atrás alguém pulava de cima de uma montanha, despencava no chão. E hoje é do mesmo jeito. Se alguém chegar na mesma montanha e pular do mesmo jeito, vai despencar no chão do mesmo jeito. Porque essas leis, elas não se modificam. Por que elas não se modificam? Vou fazer a primeira pergunta da noite de sexta-feira, em homenagem a vocês estarem aqui. Por que essas leis não se modificam? O que vocês acham? Por quê? Suspenda a mão, um de cada vez. Porque elas são? Toma. Porque elas são divinas? São imutáveis. Repita aí essa palavra que você falou aí agora. A última. Perfeitas. Elas não se modificam porque elas são perfeitas. E aí vem a segunda pergunta. O que é uma perfeição? O que é perfeição? Você sabe que Sócrates ele tinha uma forma de perguntar as coisas para as pessoas. Né? Aí ele perguntava assim, a pessoa chegava junto, mas que sol lindo! Aí ele perguntava assim, e a beleza é o quê? Aí a pessoa disse, a beleza é o sol. Eu disse, não, o sol é lindo, eu quero saber o que é a beleza. Eu quero saber o que é a beleza. E a pessoa não sabia. Né? E aí por isso que ele vai, de pergunta em pergunta, ele vai fazer aquela formulação que eu só sei que nada sei, eu só sei que eu não sei de nada. Porque a gente fala das coisas e a gente não sabe o que a gente está falando. Então, quando a gente fala do perfeito, o que a gente está falando? O que é ser perfeito? Porque quando a gente diz assim, a lei não modifica porque era lei, por exemplo, Francisco disse, era lei divina. Quer dizer o quê? Que se Deus faz, ninguém pode mudar? Isso é poder. Eu estou falando da característica da própria lei, independente de quem a criou. Porque é o que é perfeito. O que é uma coisa perfeita? Ângela. Diga aí, Ângela, para todo mundo ver. Algo completo, que não precisa de complemento. Isso. Algo que eu vou usar aqui a linguagem de Aristóteles, algo que já atingiu o seu mais alto grau de potência. Atualizou no máximo possível a sua potência e, portanto, não tem mais para onde ir. Não tem mais como fazer, porque a potência é sua capacidade de ser.
E o ato é o que você é dentro da sua capacidade de ser. Então, isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. Então, você tem coisas que ainda não são totais, que ainda não se realizaram totalmente. Quando você bota uma semente no chão, enquanto ela não vira árvore, ela está atualizando a potência. Mas quando ela chega no grau mais alto, que é virar árvore, produzindo frutos, etc., ela atingiu o seu grau de perfeição. Ela não cresce mais, ela fica ali, naquele lugar. Então, uma coisa perfeita é uma coisa que não pode melhorar, porque não tem mais como melhorar, não dá para mudar o perfeito. Porque se você mudar o perfeito, significa que ele ainda não atingiu o seu grau mais alto, não atingiu a perfeição. Por isso, você não consegue fazer essa mudança. Então, essas leis são chamadas leis da natureza, por quê? Porque os homens não são livres. Os homens são livres apenas em seu estado de natureza, vai dizer Thomas Hobbes, mas esse estado de natureza ele não se aplica do ponto de vista social. Ele não pode ser vivido assim, porque se a gente vivesse no nosso estado de natureza, nós seríamos totalmente livres, mas a sociedade seria um caos. Então, somente no estado da natureza o homem encontra a sua liberdade. Mas quando ele não vive na natureza, ele não é livre. É isso que ele quer dizer. Ele precisa ser vigiado. E aí ele cria a ideia do Panoptics. O Panoptics é uma espécie de super Big Brother, criado aí no pleno século XVII, XVIII. Ele cria a ideia do Panoptics, que é você ter uma prisão onde todo mundo é vigiado 24 horas por dia. Porque o mais mínimo desvio você percebe e pune. E pune, né? O Leviatã que vai punir. E aí, nós temos alguns pensadores a respeito da lei. Porque essa questão da moral, da lei, etc., nós temos aí uma espécie de doutrinação e engessamento, aprendizado, para que nós possamos aprender a viver em sociedade ou a desenvolver as nossas capacidades. Porque se nós somos contingentes, o que faz um ser contingente diferentemente de um ser determinado, como uma abelha, por exemplo? A abelha, ela nasce abelha, morre abelha, ela tem tudo de abelha, a abelhidade da abelha é preservada o tempo inteiro, porque ela não modifica isso, ela não tem esse direito. Por isso a abelha é um ser perfeito na sua condição de abelha. Mas o ser humano, ele não é perfeito ainda porque ele tem o seu livre-arbítrio de não fazer o que ele pode fazer. Imagina a seguinte situação. Uma determinada sociedade, o legislador lá, o rei, estatuiu que ninguém mais andasse. Você é proibido de andar. A partir de hoje, todas as pessoas só vão andar em cadeiras de roda. Proibiu. Ninguém mais poderia andar. Quem fosse visto andando com seus próprios pés na rua seria multado e preso. E aí, no começo, houve aquela confusão toda, o povo foi na resistência e tal. E o fato é que, com o tempo, foram se acostumando e as pessoas foram usando suas cadeiras. A criança nascia, já ganhava logo um piniquinho e uma cadeirinha, né? Já começava logo usando as duas coisas. E isso foi passando, geração. Lá na frente, 5 gerações depois, ninguém mais questionava e nem perguntava por que é que as pessoas não andavam com suas próprias pernas. Por um condicionamento, essa pessoa se limitou. Então, você pergunta, por melhor que essas pessoas fossem do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, eles seriam perfeitos? Não, porque eles estavam deixando de fazer algo que eles podiam fazer. Toda vez que você ainda tem algo que você pode fazer e que você não faz, isso é característica da imperfeição. Então, quando a gente diz que o sujeito é imperfeito, não quer dizer que ele seja defeituoso, que ele seja... Porque senão a gente estaria estabelecendo que nós somos perfeitos e quem não é igual a gente é imperfeito. Não, imperfeito é todo aquele que não faz aquilo que pode fazer. Ponto. Esse é um ponto importante. Agora, como é que Immanuel Kant pensava sobre isso? Ele pensava assim,
Se eu sou um ser contingente, se eu penso, olha o que ele dizia, age de maneira tal, né, como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. O seu agir é tão perfeito que poderia virar uma lei universal. E quem é que vai obrigar o sujeito a fazer isso? Ele mesmo. Então, segundo Kant, se o ser humano pensa, ele pode construir dentro de si mesmo uma noção de moral tal que o outro poderia usar perfeitamente e seria tudo lindo. Jesus, ele já tinha falado isso com outras palavras, porque Jesus é mais simples, esse tal desse Kant é muito sofisticado. Jesus dizia assim, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse a você. Ponto. Olha que coisa simples. Então, olha só, age de tal forma como que uses a humanidade, tanto na sua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e ao mesmo tempo como fim e nunca como meio. Amar ao seu semelhante. Amar ao próximo como a si mesmo. Está vendo como é legal a gente fazer esse cruzamento? Porque nada se cria, né? Se vai mudando a linguagem, mas no fundo a essência é a mesma. Você não usar uma pessoa, qualquer que seja seu agir, o outro não é meio para você obter suas coisas. É um princípio de moral elevadíssima, se fosse praticado pelas pessoas. Age de tal maneira que a tua vontade possa encarar a si mesma, ao mesmo tempo, como legislador universal através das máximas. Isso é um pensador, porque ele se serve da ideia de que nós somos racionais e que nós podemos fazer isso tranquilamente. Nós não podemos fazer isso? Podemos fazer qualquer coisa. Outro dia eu estava vendo uma moça no shopping, que ela vinha passeando, uma pessoa segurando uma coleira e ela vestida de animal como se fosse um cão. Vocês já viram essa pessoa? Já viu? Tem uma moça que diz que é uma samambaia, que ela precisa ser regada todo dia, etc. Ser humano pode ser qualquer coisa. A pessoa pode botar uma fantasia de coelho, pode botar uma lente de contato vermelha, sair na rua dizendo que é um coelho, e ai de você que diga que ele não é um coelho, né? Senão você vai ser um coelhofóbico. Não há lei possível fora e sem o concurso da inteligência e da vontade que a dirige. Isso aqui é outra coisa também, que isso aqui é Leon Denis no Grande Enigma. Leon Denis é um autor, vocês estão chegando agora, é um autor que eu recomendo que vocês leiam, que vocês peguem esse autor, de alguma maneira, porque ele fala disso tudo, da espiritualidade, com a poesia, de uma forma completa, bem completa, é muito legal como ele fala isso para a gente. Olha o que ele está dizendo, ó. Nós temos uma lei, e essa lei ela só pode ser possível a partir de uma inteligência e uma vontade que dirige. De outra forma, a lei seria cega, como opinam os materialistas. Então, tudo o que está acontecendo porque tem uma entidade mantenedora que é Deus. Deus não é só a criação, Deus é também a manutenção da ordem. Então, pegando essas palavras de Leon Denis, a gente pode até dizer, de uma certa forma, que as leis observáveis da natureza, essas leis divinas, elas são como que aspectos da própria dinâmica divina. É como se a gente dissesse como é que Deus funciona, como é que Deus se mostra, como é que Deus se apresenta. Aí a gente tinha essa ideia, olhando a natureza, dizendo, olha, ele tem esse aspecto, ele também tem esse outro, embora não limite Deus, simplesmente a gente observar a natureza. Ele é muito mais do que isso, né? Mas ele está o tempo inteiro, quando eu digo ele está o tempo inteiro, não é um senhorzinho sentado com um cajado na mão, regulando a vida das pessoas. Não é esse Deus. É uma inteligência que está agindo de maneira infusa em todas as coisas, permitindo que as coisas sejam do jeito que são, permitindo no sentido da lei, com essas leis estabelecidas, não é, que fazem as coisas ser do jeito que as coisas são.
Então, seria exatamente qual um homem que dissesse seguir uma tal estrada sem o socorro da vista. Cairia em qualquer fosso depois de dar alguns passos. Assim, nos é permitido afirmar que uma lei cega não seria mais uma lei. E aí, quando a gente olha a natureza, como é que a gente vai ver o funcionamento dessa lei? Olha que legal. Quem aqui conhece a dinâmica do Big Bang? Levanta a mão, por favor. Como é seu nome? Luciano? Nicolas. Nicolas, explica para a gente aí, por favor. Bem leigamente assim falando, diria que assim, tudo se surgiu de uma só, assim, eu vou dizer uma esfera de energia, assim por dizer, que de certo ponto bem comprimida. Ela não tinha mais pra onde ir, assim por dizer, e ela explodiu e se expandiu de certa maneira, criando assim um universo que a gente conhece. Sim. E está a todo momento se expandindo também. Isso. Cada vez mais a gente vê o universo crescendo de tamanho. Show de bola, Nicolas. Muito obrigado. Então... Essa coisa dessa bola, não é? Que se expande, que estoura e que ela muda. Bem comparando ao que a gente vive no dia a dia. Que a cada dia que a gente passa, existem mudanças. Não só em nós, como em toda a orbe. Sim, beleza. Muito bem. Tá vendo como a mente humana é legal? Pega um negócio que o cara leva 200 anos entendendo e a gente consegue entender de uma forma tão simples, né? Só que é o seguinte que me chama a atenção do Big Bang, é que quando houve essa tal dessa explosão, qual foi o primeiro elemento que apareceu? Qual foi o primeiro elemento químico que apareceu na natureza? O hidrogênio. Sabia que vocês iam dizer. O hidrogênio aconteceu nesse primeiro momento, foi o primeiro, tanto que é o mais simples de todos os elementos, ele é o número 1 da tabela periódica. E a partir do hidrogênio e das suas transformações, foi possível aparecer o berilo, foi possível aparecer o oxigênio, foi possível aparecer o carbono, foi possível nós estarmos aqui. Mas o que chama a atenção, por exemplo, é que quando o hidrogênio, que está na origem do oxigênio, ele se junta com o oxigênio, ele produz a água, que não é nem hidrogênio e nem oxigênio. É uma outra coisa, que tem propriedades específicas de água. A natureza é assim. Os elementos menores vão se agrupando em graus de complexidade superiores, formando aquilo ali, ó, nessa ordem. Você tem esse infracosmos que vai virando elementos. E o que que você vê nesse infracosmos? Isabela. Essa palavra infracosmos é confortável? Desconhecida por mim. Desconhecida, né? Imagine uma coisa que está no cerne mais profundo do universo. Como se fosse um núcleo, tipo... Isso, lá no comecinho das coisas. A origem. Isso. Eu vou dar um exemplo para vocês, Isabela. Imagine o seguinte, eu pego essa cadeira que vocês estão sentados, confortavelmente, e eu boto ela no microscópio eletrônico. Vamos fazer esse experimento mental. O que você vai ver no primeiro momento em que você olhar lá na telinha do microscópio? O microscópio é seu, você pode regular do jeito que você quiser. Vou ajudar. A fibra do tecido, você pode, de repente, ver os micróbios que tem aí, né? Aí você pega seu microscópio e dá uma regulada. Vai mais aí. O que você vai agora, depois do tecido? Você vai ver o quê? O estofado. O estofado. Aí você vai ver a espuma, você vai ver aqueles buraquinhos da espuma, né? E você vai andando por ali e tal, aí você dá uma regulada maior ainda. Aí vai chegar aonde? O ferro. Eu vou pegar essa cadeira de Isabela, vou pegar o microscópio dela. Você vai chegar aqui uma hora, você vai encontrar os elementos químicos, vamos dizer assim, que formam isso, né? A questão aí do todo o material que forma a cadeira, o ferro, né? Você tem tudo lá que você usa para fazer. Aí você aperta mais ainda, aí você vai ver o que agora? Os elétrons, os prótons, os nêutrons. Aí você aperta mais ainda, aí você começa a entrar na natureza infratômica, na natureza lá do átomo, e aí você já aperta mais ainda,
e você vai chegar num lugar onde não tem absolutamente nada. Sabe por quê? Essa cadeira onde você está sentado é 99,9999. Eu ficaria a noite toda falando os 9 aqui. Por cento de espaço vazio. Espaço vazio. A concretude da cadeira se dá pelo fato de que ela tem um campo energético de maneira tal que quando eu pego a minha mão, que também é um campo energético, que eu pego na cadeira, esse campo reage com esse e eu tenho o tato. Mas a solidez da cadeira é um princípio elétrico, da natureza. Ela não tem uma concretude real, ela tem uma concretude espacial, temporal, perceptiva, mas ela, na sua essência, por isso eu chamo o infracosmos, que é nessa essência que é real, está acontecendo agora, ela não se solidificou, ela continua existindo, é caos. Quando você olha isso, você vai ver um aparente caos. Então, se você olhar a natureza íntima do universo, é um caos absoluto. Mas por que lá em cima as coisas são ordenadas? É porque existem leis. O caos, na verdade, é uma infraordem, ou seja, dentro da ordem divina, o que a gente vê com os nossos olhos, que a gente acha que é o caos, não é o caos. É a ordem apresentada para a gente, na nossa concepção, como caos. Eu avisei que isso ia acontecer hoje. Mas aí a gente vai dizer, mas Paulo, como é que eu trago isso para a minha vida? A morte, por exemplo. A morte não é o caos? É ou não é? A morte não é caótica? Mas qual seria a ordem interna na morte? Vocês estão tímidos hoje. Hã? Transformação, renovação, progresso, tudo na natureza, ele tem um ciclo, né? A gente vai ver isso aqui, ele começa, tal, chega cá em cima, daqui a pouco ele cai de novo. Isso acontece na natureza o tempo todo, ela está subindo, descendo, esse ciclo está acontecendo o tempo todo. Então, aparentemente é um caos, mas essencialmente é uma ordem. Porque existe um princípio para que isso aconteça. Isso não aconteceu aleatoriamente, isso não aconteceu de forma desorganizada, aconteceu porque existe um mecanismo que inclui isso. Quer ver outra coisa? O tsunami. Quando acontece um tsunami, como aconteceu aquele tsunami da Indonésia que matou 250 mil pessoas, o pessoal fica perguntando assim, poxa, por que Deus não botou a mão assim e não impediu de acontecer aquilo? Observe como isso é uma visão humana do caos. Imagine que a placa tectônica ali embaixo do mar, ela se mexeu. Quando ela mexeu, ela levantou a água e a água foi para cima da terra. Qual é o problema? Não é a água ir para cima da terra. É uma pessoa construir uma casa no caminho da água. Se não houvesse casa nenhuma lá, teria morte? Não, mas a natureza estava fazendo o seu trabalho. Está claro isso, gente? O que a gente está vendo como caos, na verdade, é um movimento da natureza, um movimento ordenado da natureza, que faz parte do processo do próprio desenvolvimento, da acomodação do solo, etc., mas que a gente precisa aprender a lidar com isso, precisa aprender a compreender. Se você fosse um estoico, o raciocínio estoico é o seguinte: se você depositar sua felicidade em cima de coisas que você não pode mudar, sinto muito, mas você corre o risco sério de não ser feliz. Por quê? Imagine que eu gosto do sol. Vocês já viram que eu estou com o sol na cabeça hoje, né? Eu gosto do sol. E a minha felicidade, ela só está ligada a dias de sol. Mas eu controlo isso? Eu não controlo. Então eu estou admitindo o seguinte: no dia que tiver chuva, eu serei infeliz. Então o estoico diz, só se preocupe, só bote sua felicidade em cima de coisas que dependem exclusivamente de você. E as outras coisas, se acostume com elas do jeito que elas são.
Isso é o mais próximo possível daquilo que é um termo oriental, que vocês vão escutar muito. Quando vocês entram na cultura oriental, vocês vão escutar muito isso. Dançar com Deus. Vocês já ouviram isso uma vez? Essa expressão? Dançar com Deus existe o movimento da natureza e eu boto a minha vida no fluxo desse movimento. Eu não sou uma pessoa que você reativo a ela. Vou dar um exemplo para vocês que fica bem fácil. Imagine que o sentido da ordem da natureza da minha vida seja esse corredor aqui. Então, se eu seguir esse corredor, eu estou dançando com a natureza. Tá certo? Mas como eu sou uma pessoa esperta, esse caminho não está muito livre. Então, o que eu faço? Esse aqui parece melhor, aí eu vou pular de cá. Olha, onde era o meu? Era esse aqui. E eu estou aqui. Eu estou aqui achando que está tudo bem, que está tudo certo, só que eu encontro um piano na minha frente. E, às vezes, esse piano, ele reage e diz assim para mim, você está no lugar errado. Você não está no lugar certo. Isso é uma decepção muito grande para mim, porque eu achei que aqui era o caminho e alguém me disse, de alguma forma, que aqui não era. E a natureza faz o que comigo? Me empurra de volta para cá. Como é o nome disso aqui? Dor. A dor me traz de volta para o meu caminho. E por que eu senti essa dor? Porque eu saí do rumo da minha vida. Eu saí do meu caminho, eu saí da ordem que eu estava seguindo. E por isso eu estou, toda vez que eu contrario essa ordem, toda vez que eu quebro esse sentido da ordem, eu simplesmente tenho o efeito da natureza sobre mim, me trazendo de volta para o meu lugar, porque o meu lugar é esse aqui. Isso acontece com as criaturas contingentes. Normalmente, quem não segue naturalmente vai seguir de alguma forma. A natureza tem suas formas de nos ensinar. Isso não é castigo, gente. Isso não é punição. Isso não é Deus dizendo, você pecou, então vou te botar de fora. Então, a primeira coisa que a gente desconstrói é o tribunal divino. Não existe tribunal divino em lugar nenhum. Allan Kardec deixou isso muito claro, que não existe aquele julgamento que a gente acha que quando morre vai chegar num lugar e tem o povo lá olhando as nossas ações. Até os orientais acreditam nisso, de certa forma, mas isso não existe. O que existe é um reino de consciência onde você, a partir das projeções de consciência, e dado o fato que você tem a sua projeção, porque nós somos seres teotrópicos, isso é, nós somos atraídos ao nosso destino inexorável, que é o divino, nós temos dentro de nós a capacidade de nos transformar em espíritos muito maiores e mais claros e mais perfeitos do que somos, e isso nos dá uma dimensão da nossa divindade. Então, por isso, conquistar esse espaço do divino em nós é a meta evolutiva de todo espírito. É isso que nós queremos. E isso existe em nós como uma força propulsora, que é essa força teotrópica que nos atrai a Deus. E isso faz com que, simplesmente, de alguma maneira, eu esteja sempre caminhando nessa direção, mesmo fazendo os meus desvios. Porque a natureza vai me trazendo de volta através dos ciclos das reencarnações. Então, lá no Evangelho, o Espírito Lázaro diz que a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. Qual é a primeira? O amor. A segunda, a reencarnação. Porque você tem a reencarnação como a oportunidade dos recomeços, dos refazimentos, das oportunidades múltiplas que você vai ter para você poder adaptar-se de novo, melhorar na sua condição, sair da condição do imobilismo para a condição da ação transformadora. Isso se dá justamente porque a encarnação vai me provocar esses lugares, vai me trazer a possibilidade de eu ter contato com esse novo estímulo mental, de consciência, e a partir daí eu desenvolvo as minhas faculdades adormecidas, rumo à perfeição. O nome disso é evolução, gente, é o nosso processo evolutivo, é assim. Eu construo aqui uma encarnação temática. Aí eu venho para cá, vivo o meu tema da encarnação, estou vivendo a minha oportunidade aqui, todos os meus desafios, as pessoas, os meus cenários, está tudo aqui. E aí, esses cenários eles vão ser estimulantes para partes de mim que eu preciso desenvolver.
são as encarnações, elas são os eixos temáticos das encarnações. Então eu começo a receber esses estímulos, processar esses estímulos e reagir a eles. A depender de como eu reaja a esses estímulos, eu estou aproveitando a minha encarnação ou não. Porque eu posso fugir de todos eles. Por exemplo, eu recebo uma família, o que é que eu faço? Destruo ela. Me separo. Vou embora. Eu vou embora, e quando eu digo me separar, gente, não pense que aqui está a cola eterna, não é isso. Você pode não estar coabitando com a pessoa e continuar convivendo com ela, convivendo de alguma maneira, tendo um relacionamento com ela de alguma forma, em algum grau, em que vocês possam experimentar os seus limites e ver se existe alguma fractuosidade que precisa ser resolvida, e não simplesmente sair expulsando as pessoas, principalmente aquelas que vêm através dos laços genéticos, como filhos, por exemplo, irmãos. A gente precisa aproveitar essa oportunidade que a natureza nos deu de estarmos aqui coabitando no lugar onde no plano espiritual a gente não conseguiria estar, que é o lugar da união. Nós estamos vivendo ou convivendo com pessoas diferentes, em graus diferentes, porque o corpo é um redutor dessas diferenças espirituais, por isso a gente consegue está vivendo, todo mundo coabitando. Então isso é uma coisa para a gente refletir, porque na perspectiva do ser vivendo uma experiência espiritual, humanamente falando, ele precisa considerar que como um ser evolutivo, um ser que caminha para a perfeição, um ser que é palingenésico, reencarnacionista, ele está reencarnando em sucessivas experiências, ele faz tudo isso para quê? Para criar essa atmosfera de união, de amizade, de harmonia, e a partir daí ele construiu o seu caminho sólido através da consciência. Que esse é o nosso grande, de um lado, é ruim, porque a gente tem que pensar em tudo que a gente faz, escolher, e às vezes a gente escolhe errado, está tudo certo, e às vezes é maravilhoso, porque a gente assiste à vitória da consciência diante da ignorância. A gente consegue ter esse lugar, da gente poder usufruir da paisagem da evolução. É muito legal isso, muito bacana, né? Então, à medida em que a gente vai evoluindo, isso aqui, ó, a gente tem elemento, vai para sistema, o sistema vai para as formas, os sistemas, o universo. Tudo vai adquirindo esse grau de complexidade maior. A sociedade, ela é um sistema, o corpo é um sistema, porque já é feito de formas, que é feito de elementos. Isso tudo graças a essas leis que nós estamos falando aqui. E o que é mais interessante nessas leis é que, embora elas sejam múltiplas, elas permitem que as coisas caminhem no equilíbrio. Há um equilíbrio em tudo. Chega-se a se dizer, ou chegou-se a dizer-se no passado, que a Terra era um organismo vivo. Vocês conhecem a ideia de James Lovelock, de Gaia? A hipótese de Gaia? A hipótese de Gaia, a Terra é um mecanismo vivo, homeostático. Você faz uma coisa que ela reage e ela vai se ajustando, né, nos seus mecanismos para manter a sua condição de equilíbrio. Então, isso tudo acontece na natureza. Esse corpo aqui, por exemplo, ele é feito para funcionar dentro de uma dinâmica fisiológica X. Mas o sujeito chega ali de noite, vai num bar ali, pega uma garrafa de uísque e bota para dentro do corpo. O corpo foi feito para tomar uísque? Desculpa, foi feito? Não, não foi. Mas você faz isso, o que é que o organismo faz? O organismo dá suas piruetas, bota aquele negócio todo para fora, e o sujeito às vezes faz isso numa noite só, né? Bota a alma e o espírito e o uísque junto para fora. E para que ele faz isso? Para poder buscar de novo o equilíbrio. Então, toda a natureza, ela não aceita essas coisas. Acontece o que eu falei para vocês aqui. Quando você cria um desequilíbrio, a natureza busca resgatar essa situação. No caso dos elementos materiais, eles têm uma tendência a fazer isso até um certo momento em que esse mecanismo seja prejudicado pela própria o excesso. Então, o sujeito que é um alcoólatra, por exemplo, vai chegar uma hora que o organismo não tem mais essa mesma força de fazer esse processo. Ele já vai no desgaste, ele vai caminhando aqui e cada vez mais ele vai perdendo essa condição, né? Então, no mecanismo cerebral, por exemplo, quando o sujeito bebe, o sujeito fica rico, né? O sujeito fica bilionário, ele fica todo grandão e tal. Mas no dia seguinte ele tem o que na vida? Depressão, tristeza, pesar total. Porque o cérebro ele vai pegar e vai limpar aquela substância todinha, vai enxugar
Dona Maria cerebral vai limpar tudo ali, vai deixar o cérebro sequinho, o sujeito fica meio amolecido porque perde essa função. Pois não. Tem um filme na Disney que descreve exatamente essa questão, essa teoria aí do planeta como organismo vivo. Se eu não me engano, é Mundo Estranho. Se alguém quiser pesquisar, é muito massa. Sim. E é um alívio ouvir você falando sobre o uísque, porque eu sempre me perguntei como é que os homens conseguem tragar isso, gente. É horrível. Gente, tem coisa de todo tipo. Eu achei que era só minha Não, sensibilidade feminina, mas eu estou ouvindo um homem falar isso, é um alívio. Não, mas eu estou falando de uísque, mas eu só estou falando de algo que não é da natureza. Mas você pode, por exemplo, comer uma comida normal, cheia de substância que o corpo não foi feito para trabalhar com isso. Né? Você não está bebendo uísque, mas você está ali encarando um ketchup feito com, sei lá, com ácido... Não, José, então você pega a gordura, essa gordura, né, que fica ali o dia inteiro rodando ali, aquele negócio ali, você pega, bota a cara, já bota para dentro. O organismo não foi feito para isso. Agora, ele, quando recebe essa bomba, ele faz o quê? Ele reage. Ele reage para tentar buscar o equilíbrio. Isso é o que a natureza faz, por isso essas leis, elas não são leis burras, gente. Elas são leis muito legais. Porque elas são leis de equilíbrio, elas são leis de perfeição, elas são leis de construção. A gente não pode ter a audácia de achar que nós podemos legislar sobre essas leis. Não dá como. Ou a gente se adapta a elas, ou a gente simplesmente perde o rumo da vida. Então, qual que era o desejo dos espíritos da codificação, Santo Agostinho e outros mais? Ele diz, inclusive, que os fenômenos vieram para despertar a humanidade para esse lado. Mas o objetivo principal é que cada pessoa faça uma reflexão sobre si mesmo, sobre qual é o seu papel na vida. Qual é o seu lugar aqui? Você veio aqui fazer o quê mesmo, gente? Né? E a partir daí, se essa natureza ela acerta em tudo, vai errar na gente? Não. E por isso todo mundo está certo. Você está no seu lugar, fazendo o que você faz. Mas, Paulo, eu faço tudo errado. Você faz errado baseado nos referenciais humanos que estão aí postos, porque se os referenciais fossem outros, você estava fazendo o que você está fazendo, estava certo. Então, você só está transgredindo as leis que foram adrede estabelecidas, que você talvez não tenha participado disso. Agora, o que tem na natureza? A natureza é o espírito, para progredir, ele passa naturalmente na fase da ignorância. Então, quando eu estou dizendo isso, socialmente você pode ser até um prejuízo, mas dinamicamente, evolutivamente, não tem nada errado. Você está no seu lugar, exatamente no lugar que você tinha que estar. Por isso que nós temos que criar uma sociedade harmônica, que inclui a possibilidade de aceitar o outro do jeito que o outro é. Não tem diferença. Então, se uma pessoa resolve fazer de uma forma, é o jeito dela, é o tempo dela, a maneira dela, ela que arque com as consequências de ser o que é. Ponto. Seja lá o que for. Consequências boas ou ruins. Não estou dizendo sempre ruim. Às vezes as consequências são boas. Então, a pessoa tem o direito de ser o que quiser ser. Não tem problema nenhum, gente. E está tudo certo. Está tudo maravilhosamente certo. Vai chegar uma hora que a gente vai ser de outro jeito, e à medida que a gente for evoluindo, nós vamos nos tornando mais parecidos. Sabe por quê? Porque a essência do Espírito é a mesma. A essência de José é a mesma de Francisco e é a mesma de Maria. Então, quando eles evoluem, eles vão chegar num ponto onde não tem mais tantas discrepâncias, porque o nível evolutivo vai ser parecido. Espíritos em níveis evolutivos parecidos agem muito parecidamente, agem de forma muito parecida. E é assim que a gente vai vendo, observando na natureza de um modo geral. Tá certo? Então, é isso que me chama a atenção nessa lei. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, o que se deve entender por lei natural? Lei natural é a lei de Deus. Olha aí o que eu estou falando para você. A lei de Deus é essa lei natural. Portanto, compreender ou perceber essas leis significa compreender a dinâmica do próprio divino. Por isso elas são leis divinas ou leis naturais. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta.
Então, no conceito de bem e de mal trazido pelos Espíritos, o que é o bem? É tudo que me aproxima dessas leis. E o que é o mal? É tudo que delas me afasta. Eu estou fazendo mal quando eu estou fora das leis divinas. Mesmo que a sociedade aprove o que eu estou fazendo. Mesmo que a sociedade diga, não, isso que você faz está certo, socialmente, legalmente. Mesmo que você diga assim, mas isso não estou ferindo lei nenhuma, tá. Então, mesmo que seja permitido, dizia Paulo, o que eu faço não me convém. Não me convém. Então, o que eu quero fazer, dizia ele, eu não consigo, mas o que eu não quero eu faço com a mão para trás. Por que ele dizia isso? Porque ele dizia que ele não tinha ainda condição, gente, isso é importante. Quem já consegue perdoar aqui? Incondicionalmente. Perdoar incondicionalmente, não tem condição. Já consegue, Mauro? Você trabalha muito em cima disso. É fácil, Mauro? É muito difícil. É muito difícil, né? Tem gente que não consegue mesmo e não tem problema não conseguir. É no tempo da pessoa, tá certo? Vamos aqui fazer isso. Então, o que acontece? Simplesmente não é um ato de vontade. A pessoa chega assim e diz, a partir de hoje eu vou perdoar. Consegue, Mauro? Consegue? Não consegue. Porque isso tem o seu tempo, o seu preparo interno, sua condição, tem sua forma de fazer. Então, você tem que respeitar isso, tá certo? Senão, a gente vai criar um padrão de beleza estético, moral, para a humanidade. Quem está acima disso está beleza, quem está abaixo disso, coitado, né? Não vai conseguir superar essa expectativa social. Então, do ponto de vista da nossa construção legal, qual seria o ordenamento jurídico mais perfeito que nós poderíamos ter? Seriam leis que estivessem adequadas a essas leis. Leis que estivessem feitas em consonância com as leis divinas, nós teríamos a possibilidade de viver uma sociedade mais justa, porque nós teríamos a possibilidade de inclusão sem precedentes nessa história. A humanidade seria incluída sem precedentes, se nós fizéssemos isso. Mas, infelizmente, não estamos ainda nesse grau. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. Volta de novo, lei de Deus, lei de Jesus, trazido lá no Evangelho. Quando a gente faz uma leitura do Evangelho sem essa ideia religiosa e tentando pegar a filosofia, a metafísica desse cristianismo, desse mesmo cristianismo, olha como é diferente. Uma vez a pessoa falou assim para mim, Paulo, esse negócio de lei, de amor, de Deus, eu entendo assim, primeiro eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, ninguém me ama. Não é assim? Então, eu me amo, agora que eu já me amo, eu vou poder amar outra pessoa, e vou amar a Deus também, porque Deus é fácil amar. Alguém aqui não ama a Deus? Levanta a mão quem não ama a Deus aqui. Ninguém, né? Vocês estão com medo de ir para o inferno ou não? Fala sério. O que é amar a Deus? O que vocês acham que seja amar a Deus? Aqui, Ângela. Para mim, seria cumprir integralmente suas... Não gosto nem de falar de leis, mas sim suas leis, né? Como estamos estudando aqui. E por isso eu não consigo dizer ainda que eu amo a Deus na integralidade. Certo. Existe um conceito intelectual, ou algo assim, de que nós amamos a Deus, mas eu não sinto na prática esse amor sendo vivenciado. Quando você fala, Ângela, assim, cumprir... Vou usar essa expressão que é a que está na cabeça no imaginário. Cumprir as ordens de Deus. Fazer o bem em primeiro lugar, né? Amar o próximo, amar Quando a mim você mesma. obedece a alguém, você precisa amar essa pessoa para obedecer? Ou você pode ter medo da pessoa e por ter medo você obedece? Sim. Você pode fazer isso, né? Sim. Pronto. Então, você pode
cumprir as ordens de alguém. Obedecer por temor. Por temor. E muitas pessoas dizem assim, eu sou temente a Deus. Temente, né? A palavra vem de temor. Será que é isso que Jesus falava? Não. Não, não era. O que seria então, Ângela? Diga, boa pergunta. Eu fui no cemitério uma vez, no sepultamento de uma senhora. Ela vivia com seu marido. Quer falar, Francisco? Aqui, Francisco quer falar. Eu refleti aqui um pouquinho sobre essa pergunta. Sim. Se a pessoa conseguir viver Isso. muito em sintonia com todas essas leis, e não por temor ou por obediência, mas sim por prazer e por alegria, seria amar a Deus isso? Iria, claro, seria. Mas tem uma coisa aí que é interessante, que é a percepção de Deus em sua vida. Porque quando a gente fala de amor, você ama algo que você sente uma alegria imensa de estar em contato com aquilo. Aquilo te faz bem, aquilo te completa a alma. Isso você sente, chamamos isso de amor. Mas um amor mesmo assim. Mas para que nós possamos sentir essa emoção, sentir essa coisa boa, é preciso que este algo, que é o objeto amado, o ser amado, me provoque isso o tempo inteiro. Porque senão vai chegar uma hora que ele vai fazer algo comigo que eu não vou gostar, e nessa hora, meu amor... Então, eu fui no cemitério e era um casal, a senhora tinha acabado de morrer. Eles eram casados há 50 anos. Era um casamento simbiótico. A senhora fazia tudo para ele. Ela era uma espécie de mãe dele. Obrigado. Era uma espécie de mãe. E ela cuidava da vida dele, do café da manhã, do almoço e tal, das roupas, etc. Quando ela morreu, ele ficou órfão. Fica, gente, porque a pessoa fica meio que, né, incompleto. Isso chama fusionamento de ego. Chama fusionamento de ego. Isso é estudado, inclusive. Então, quando ele estava lá, e ele era católico, fervoroso e tal, e eu fui, ele estava chorando, gente, como ele estava chorando, e aquele meu lado ânima, eu fui acolher o rapaz, o senhor. E eu cheguei no ombro dele, bati assim no ombro dele, e falei assim, ô irmão, é isso mesmo, mas o nosso Deus sabe o que faz. Ele virou para mim e falou assim, às vezes não. Quando está tirando a mulher do vizinho, a do artista de televisão, na pessoa lá, não sei aonde, longe de mim, está tudo bem. Mas quando a coisa vem para a minha vida, imagina, o sujeito tem uma empresa, tem uma vida toda certinha, arrumada, e de repente, no outro dia, acontece como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, o cara perdeu tudo. Ele não perdeu R$1.000, não, ele perdeu tudo, perdeu casa, perdeu carro, perdeu o emprego, perdeu empresa, perdeu tudo. E aí? Essa pessoa olha para o céu e diz assim, mas como eu amo Deus. Às vezes pode ser que sim, porque Jó, na história de Jó, a história é exatamente essa. É uma pessoa que perde tudo. E aí quando pergunta a ele assim, e aí? Ele diz, não, está tudo certo. Ele me deu, ele me tirou, viva ele. Mas esse comportamento é o seguinte, imagine que a gente já falou aqui de ordem, de infraordem, de infracosmos. E essa história toda, essa conversa chata que eu trouxe para vocês até agora, é só para dizer a vocês que mesmo que eu não queira, as coisas são do jeito que são. Esse é um raciocínio estoico. E que essas coisas são maravilhosamente perfeitas do jeito que são. Eu não tenho o direito de mudar isso, porque se eu mexer nisso, eu estrago. O que eu preciso fazer é compreender que isso existe, e existe uma maravilha nessa construção interna em tudo que existe. Então você começa a perceber que às vezes um infortúnio na vida da pessoa pode ser ruim na perspectiva humana, mas pode ser a melhor coisa que já aconteceu na vida dele.
Porque a partir daquela situação ele repensa toda a sua vida. As pessoas que passam por experiência de quase morte nunca mais são as mesmas. Então, essas construções, muitas vezes, elas nos levam a pensar o seguinte: se eu consigo olhar para a natureza, olhar para Deus, olhar para o mundo, para o universo, e sentir a sua inteligência e a sua presença, e ser eu, o espírito que estou inserido nesse mecanismo, tão grato por fazer parte disso, conscientemente, que eu só tenho a agradecer. Porque essa minha vida agora pode ser difícil, mas não quer dizer que as outras serão. As outras poderão ser melhores. E eu não estou negando a minha existência atual, eu estou apenas ampliando o meu raio de visão, eu estou saindo dessa coisa pequena, presa na terra, eu estou saindo desse lado telúrico para um lado mais espiritual, eu estou subindo a visão. E eu estou enxergando que eu sou um ser que estou caminhando e estou sendo guiado por essa força maravilhosa e linda que quer que eu um dia seja perfeito, que quer me trazer a plenitude. O que seria um espírito perfeito, gente? Um espírito que só irradia amor, só irradia paz, harmonia. Ele não tem nenhuma complicação, ele não tem nenhum complexo, ele não tem nenhuma dificuldade, ele não tem nenhuma raiva, não tem nenhum rancor. O espírito puro é como o sol, que ilumina maravilhosamente tudo e não pergunta se você é isso, se você é aquilo. Ele ilumina porque sua natureza é iluminar. Assim como o espírito puro, ele ama porque sua natureza é amor, a sua natureza é amar. Ele não ama porque a pessoa é cheirosinha, bonitinha. Ele ama porque é uma expressão da sua própria existência. Ele não consegue não amar. É impossível para ele não amar. Por isso ele é esse espírito que se dá. Então, imaginem só, num exercício de futurologia, imaginem só vocês sendo essas entidades que tenham isso na sua existência. Eu sei que parece longe, eu sei que parece difícil, eu sei que parece complexo, mas é isso que nós somos e isso não podemos mudar. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, está lá dizendo que nós nascemos, fomos criados espíritos simples e ignorantes porque não sabemos. E na questão 132, logo depois, está dizendo que nós chegamos, através das reencarnações, à perfeição. Então, nossa estrada é sair da sombra à luz. É por isso que vocês estão aqui hoje, eu também. É por isso que nós estamos aqui, para refletir sobre o sentido da nossa existência nesse planeta. Gente, eu tenho quase 60 anos, tenho 59 anos de idade. Essa semana eu participei de uma reunião que eu fiquei assustado. Eu fui numa reunião, tinham lá os executivos de uma grande empresa, estavam todos na mesa, e em um determinado momento, a conversa da mesa era qual era o remédio que eles tomavam para dormir. E eu fiquei me sentindo um ET, sabe por quê? Porque eu não tomo nenhum remédio, nada. E eu fico pensando assim, nossa, eu vou começar a tomar remédio, porque senão eu não tenho que conversar com os amigos depois. Então, a gente tem que encontrar nesse mundo cheio de dificuldade uma forma de lidar com ele. E a única maneira que você, racional, contingente, tem de fazer isso é através da sua própria razão encontrar o sentido da vida na vida do jeito que a vida é. E ponto, e seja feliz assim. Quem aqui já fez um final de semana de farofa? Sabe o que é isso? Isabela não sabe não, é do tempo dela. Final de semana de farofa, Isabela, é o seguinte: você vai para uma praia, para um São João, com a família. Aí pega um ônibus velho. Aí pensa um ônibus velho, daquele bem velho mesmo, sem ar-condicionado. Aí pega um isopor, com 2 pedras de gelo e 200 garrafas. Pega um frango assado, farofa, bota assim, normalmente quem faz isso, bota dentro das pernas e carrega, né, é o dono, um cesto, assim, um boca-pio, cheio de coisa, cheio de biscoito. E vai uma viagem, pensa uma viagem ruim. Hã? A música. Você botou um som, mas eu estou botando o tio que só toca 2 músicas no violão. Besta é tu e tu é besta.
E eles vão cantando alegres, está todo mundo felizaço, assim, a viagem é horrível, mas está todo mundo feliz. Aí, no meio do caminho, um ônibus quebra, fura pneu, aí tem um buzeiro assim do lado de fora, e aí o povo desce, faz piquenique embaixo do buzeiro, um vai no mato se servir lá do banheiro público, e tal, e todo mundo volta, é uma felicidade, tira foto e faz selfie e tal. E você pergunta assim, cá, que alegria é essa? Vem de onde essa alegria, já que essa viagem está tão ruim? Aí tem uma tia, ela não é muito assim, de festa, essas coisas, foi meio que induzida a esse lugar. Nossa, que viagem horrível, meu Deus, dá depois de amanhã, mas não chega ontem. E falta muito para chegar, seu motorista. Você vai ter de tudo nessa viagem. Mas eu sempre me perguntei por que as pessoas estão felizes. Estamos felizes, porque eu já fiz várias. Hoje, por sinal, eu almocei omelete com farofa. É assim, omelete, farofa e pão. Porque eu me lembro de uma viagem que nós fizemos para Dias d'Ávila, um final de semana desse de farofa. E eu devia ter mais ou menos uns 7 para 8 anos de idade, estávamos ali num rio daquele ali de Dias d'Ávila, a família inteira, e o almoço foi esse, omelete, farofa e pão, e café preto. E eu nunca esqueci disso, eu tenho uma memória afetiva imensa dessa comida, e quando eu como, você pode botar o lagosta, o que quiser, se tiver isso aí eu prefiro, porque me dá alegria. Mas a gente só faz isso, gente, pelo seguinte: porque quando você pensa no lugar que você vai chegar, você imagina você na praia, você imagina você na fazenda. Agora a gente está chegando no São João, imagina, tem muita viagem de farofa para o São João. E você imagina ali, você de noite, em volta de uma fogueirinha, assando milho, um forrozinho ali cantando, uma musiquinha alegre, está todo mundo feliz, e você ali curtindo. Então as pessoas estão suportando a viagem por causa do destino. E a nossa existência é uma viagem de farofa. Porque às vezes é desconfortável, o ônibus é velho, às vezes fura pneu, às vezes e a gente tem que aprender a olhar o destino e dizer, para onde eu estou indo? Isso é sentido de vida. Qual é o sentido da minha vida? Meu sentido é aquele. Eu enxergo isso para mim é real. E hoje? Hoje é um detalhe, amigo. Eu estou aqui, vou curtir isso aqui, porque o que eu quero é lá. Eu quero ir para a roça, é por isso que voltar é pior do que ir. Na volta o povo reclama, mas na ida ninguém reclama, porque você tem a expectativa do chegar. O que está faltando na humanidade? Enxergar o seu destino inexorável. Esse é o papel do Espiritismo. É trazer a ideia de que nós somos espíritos evoluindo na direção do perfeito Filho de Deus. E a partir desse momento você vai perguntar, mas Paulo, isso é fácil? Não, Joana de Ângeles diz que isso é um parto dorido, porque você precisa primeiro viajar para dentro, para depois viajar para fora, você precisa encontrar-se em si mesmo, para depois você ter força para caminhar, e encontrar-se em si mesmo, às vezes inclui você olhar para dentro de você e achar uma pessoa que você não gosta. E olhar para ela e dizer assim, eu estou vendo que você você está desse jeito, mas vamos dar um jeito nisso. Fernando Pessoa tem um poema lindíssimo, A Criança na Estrada, que ele diz assim, a criança que eu fui chora na estrada, eu deixei-a ali quando vim ser quem sou, mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, volto para buscar quem fui, aonde lá ficou. É voltar e fazer essas pazes com a criancinha que está dentro da gente e carregar ela e apresentar esse futuro. Olha, criança, para onde nós estamos indo. Olhe de onde nós viemos, da sombra. Olhe para onde nós vamos, para a luz. Não precisa fanatismo nenhum nisso, isso é real, isso é concreto, como a natureza é concreta, porque existem leis que estão presidindo isso. Essas leis são de ordem moral porque elas rezam na conduta do ser. Não precisa que ninguém me mande fazer, não. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer. Eu não vou fazer porque eu não me sinto bem em fazer.
Quando vocês me veem assim, eu falei do uísque, mas eu já tomei muito uísque. Muito. Eu, se fosse transformar em garrafa o que eu já bebi, eu ficava rico. Mas chegou uma hora que eu disse para mim mesmo, não, isso não participa mais da minha vida. Isso não faz parte da minha vida e, portanto, não tenho mais por que viver com ela. Essa realidade é outra. E aí, toda vez que alguém chegava em minha casa e que perguntava assim, cadê aquela cachaça e pioca 160 que você adorava? Eu digo, rapaz, está na geladeira aí. Ele fez, você não bebe mais não? Eu digo, não, virou crente? Ele disse, não, velho, estou existindo. Eu tenho o direito de querer ou não querer fazer da minha vida o que eu quiser. E eu não quero mais, não me faz bem, não quero mais, não me sinto bem, tal. E isso e mais um monte de outras coisas. Não como carne vermelha, sou chato demais. Então, um monte de coisa que aconteceu na minha vida foram processos meus que vieram acontecendo e eu aceitei. Porque minha natureza está mudando. E eu fui aceitando. Pensa que a vida muda muito. Mas isso, para mim, é um detalhe, porque muda porque é para mudar mesmo. E a gente tem que começar a pensar nisso, porque na questão 621 do Livro dos Espíritos está dizendo, onde está escrita essa lei que Paulo está falando aí? Está escrito na consciência. E aí, por que não percebemos essas leis? Por que elas não aparecem em toto na nossa vida? Porque, simplesmente, se elas chegassem de uma vez, provavelmente a gente ia dar um curto-circuito. Então, elas vêm devagarzinho, elas vão chegando, aí a gente vai tendo despertamentos. Eu, quando era menino, 16 anos de idade, eu ia para festas que eu não era convidado. Comprava roupa nova, pulava muro, às vezes, para fazer isso. O nome disso tinha um nome feio, chamado penetra, mas eu não era isso. Eu era um convidado anexo à lista que estava da lista oficial. Era isso que eu era. E pergunte hoje qual é a minha vocação para pular um muro para ir numa festa que eu não sou convidado. Nenhuma. Eu hoje não vou nas festas que sou convidado. Então, isso já mostra assim, que a gente pode mudar numa vida. E aí, se você quiser um exemplo mais contundente, pegue Gandhi. Gandhi era comedor de carne. Gandhi roubou o irmão. Gandhi era viciado em sexo. Gandhi tinha um monte de coisa que qualquer ser humano comum tem, mas chegou uma hora que Gandhi chegou para ele, quando jogaram ele fora do trem, tiraram a roupa dele e jogaram ele na estação à noite, porque ele tinha uma pele escura, e disseram, você não pode viajar nesse trem, jogaram ele na estação. Ele caiu, Mohandas Karachand Gandhi, e levantou, conforme vai dizer Khalil Gibran, levantou o Mahatma Gandhi. Se aquele povo soubesse a fria que ia entrar em jogar aquele homem do trem, nunca teriam jogado ele do trem. E ele se levantou humilhado e vai libertar o seu povo através da rimsa, através da não violência, através do amor à verdade. E ele muda toda a sua vida em função de uma realidade nova. E você diz assim, pô, mas Gandhi foi um exemplo radical. Aí pegue outro, Buda, a mesma coisa, 40 anos vivendo. Aí você pega outro exemplo, Paulo de Tarso de verdade, que viveu lá e foi cair nas portas de Damasco, a mesma situação, viveu, mudou radicalmente a sua vida. O ser humano pode ser o que ele quiser, gente. Basta que ele atenda aos seus reclames, né? Então, olha aí o que Emmanuel vai dizer. Chegamos no dia claro da razão simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça, que define em toda parte a responsabilidade de cada um. Está escrito errado aqui. A glória do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas no espaço e no tempo as experiências que desejem para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanece na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende exclusivamente de nós. E aí, como é que Allan Kardec apresenta essas leis? Através de um conjunto de 10 leis que estão organizadas numa sequência, pois não?
Uma dúvida sobre o slide anterior. Quando vem... Não, desculpa, o outro. Anterior a esse. Quando vem a questão de que nós temos as leis de Deus gravadas na nossa consciência, né? Aí, no meio espiritualista, se fala que nós somos uma centelha de Deus, ou temos a centelha de Deus em nós, que eu entendo que pode ser essa questão de termos essas leis, né, na nossa consciência ou não. Você pode explicar melhor? E aí vem Jesus e diz: sois deuses, podem fazer o que eu fiz e muito mais. Isso. E aí, quando vem essa questão de que nós nascemos simples e ignorantes, eu meio que dei uma bugada. Eu não consigo entender como podemos ter, em um ponto de partida, sermos, tipo assim, entre aspas, zerados, somos ignorantes, e depois vem a informação de que nós temos essa consciência gravada, essas leis gravadas na nossa consciência, temos todo esse potencial que Jesus nos deu, somos uma centelha divina, ou seja, temos realmente esse poder, e eu não entendo onde se encaixa. Vou aumentar esse bug seu. Nós não somos uma centelha divina. Não há em nós, como não existe fora de nós, em qualquer lugar, em lugar nenhum, nada, absolutamente nada, que não tenha a presença integral de Deus. Deus não está na gente como uma fagulha, porque senão seria imaginar que existe o resto do corpo, que é o resto fora de Deus. Então, Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por que é que a gente não nasce sabendo as coisas que deveríamos saber? Essa pergunta vale $1 milhão, e eu sugiro a Ângela e a quem quiser, quando virar espírito perfeito e puro, e encontrar-se diretamente com Deus, você faz essa pergunta, porque até hoje ninguém conseguiu responder. A única coisa que a gente pode dizer em relação a isso é que a natureza faz com que essa instância espiritual individualizada, na questão 79, Allan Kardec, falando sobre espírito, o espírito diz para ele que o espírito, com E maiúsculo, é o princípio inteligente do universo individualizado. Isso significa dizer que toda a inteligência do universo está em nós, em potência, você bem usou essa palavra. O fato de estar em potência não nos tira essa capacidade, ao contrário, está dizendo que existe em nós. E existe o ato, que é a atualização da potência, que é o quanto você já conseguiu ser daquilo que você pode ser, que eu falava no começo. Então, o que é maravilhoso? Você não é, tudo bem, você não está, nós não estamos na condição ainda dos ignorantes. Mas nós seremos luz. Por isso Jesus, vós sois, como ele dizia também, seja a luz do mundo, você é a luz do mundo. Por que eu não brilho? Porque a luz, ela está embutada na ignorância. Nós precisamos desabrochar essa luz, tirar essa luz de dentro de nós através do esclarecimento da consciência. Quando a gente faz isso, a gente cresce espiritualmente, porque aquilo que está em nós aparece. Não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. É aquela canção, né? Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. A toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Né? Fazer o ajuste. Então, esse ajuste, essa evolução, isso é o maravilhoso, porque a gente tem isso na gente, a gente só precisa fazer acontecer. Tá certo? Então, Jesus estava certo, maravilhosamente certo, inspirador, inclusive, ao invés de ser um castrador, que quem se apoderou do discurso dele nos castrou. Mas ele não, ele é libertador. O discurso de Jesus é libertador, nunca foi de apequenamento. Não, ao contrário, é de crescimento, de engrandecimento do ser. Agora, isso é legal porque você, ao invés de olhar para baixo e dizer assim, sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor, essa vitimização toda, você simplesmente olha para cima e diz, obrigado, Senhor, por me dar a luz e o discernimento de saber quem eu sou. Obrigado por me dar a condição de compreender no teu amor que tudo o que existe na natureza é absolutamente perfeito e por isso eu te amo assim.
por saber que sou parte de ti e sou parte também da natureza, e a natureza faz parte de mim. Eu te amo porque eu percebo essa grandeza em todo lugar, em toda parte, e por isso eu te amo, porque sei que a flor nasce, que o sol aparece, que a lua também vem. Eu sei que existe o céu e as estrelas, e eu sei que existe tudo, por isso eu te amo. E amo a mim também. Porque quando eu olho no espelho, eu vejo a ti em mim, não vejo o meu corpo, mas vejo tua centelha que está no meu coração, está dentro de mim. E eu amo o outro, porque ao olhar o outro, eu passo da capa do corpo e vejo ele também como uma centelha divina. E já que te amo em todas as coisas, sou capaz de te amar em mim e no outro. Por isso Jesus dizia, ame a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. No Evangelho, gente, tem muita coisa linda. A gente só tem que saber ler. Só tem que saber ler. Para a gente poder entender como isso nos transforma. Ei. Pois não. É minha, criei agora. Por Deus do céu. Mas aqui agora. E assim acontece de vez em quando. Não é sempre não, mas de vez em quando acontece. Está gravado, viu, Paulo? É? Está gravado. Então, pronto. Eu só não sei de quem é. Porque vem e eu não sei de quem é, mas vem. E vem assim. É homenagem a vocês, viu? Quem está aqui gosta de vocês. Então, nessas 10 leis que estão aqui, a gente vê uma ordem, uma sequência muito legal. Porque, olha só, o que ele começa? Ele começa onde? Em Deus. Todos nós somos atraídos para Deus, temos essa atração para Deus naturalmente. Por isso, se você chegar numa tribo que nunca teve nenhum contato com civilização humana, você vai encontrar ali uma pessoa adorando uma pedra, adorando uma árvore, adorando alguma coisa. De alguma maneira ele está fazendo isso, porque existe uma lei de atração. Nós somos atraídos para Deus. Isso é uma lei natural. E ele começa em Deus porque tudo faz sentido começar em Deus. Allan Kardec, como era um pedagogo, estruturava bem a sua pedagogia, ele começa sempre dos fundamentos. O fundamento do Livro dos Espíritos é o quê? Que é Deus? A primeira pergunta. Depois, no Livro dos Médiuns, ele pergunta, há espíritos? Primeira pergunta. Porque ele vai do fundamento e vai desdobrando. Não faz sentido você falar de mediunidade sem espírito. Então ele pergunta, há espíritos? Primeira pergunta. Depois, lá no Evangelho, eu não vim destruir a lei. Ele traz a questão da lei, os profetas. Aqui ele vai fazer a adoração, primeira lei. Logo depois, a lei do trabalho. Jesus também dizia, meu pai trabalha até hoje e eu também. Quando a gente lê a lei do trabalho no Livro dos Espíritos, você tem a impressão de que Allan Kardec está falando dos trabalhos ordinários, do dia a dia. Mas existe um trabalho da natureza. Nossas células estão trabalhando, os átomos estão trabalhando, os elétrons estão trabalhando, as partículas subatômicas estão trabalhando o tempo inteiro para produzir os efeitos da vida. Isso é trabalho, o trabalho é movimento, o trabalho é vibração, é uma lei da natureza. Então nós não podemos trabalhar na hipótese do egoísmo, porque o egoísmo é a derrogação de uma lei de trabalho. Você recebe, por exemplo, um talento, você recebe um corpo, e pega esse corpo e larga no sofá. O que acontece? Você está usando o corpo que você recebeu? Não. Então você está jogando fora um talento, você está, de certa forma, você recebeu um recurso e não está passando para frente. O problema do egoísmo é esse, é que o egoísta ele pega o recurso, fica para ele e não passa para frente. E nosso processo é de distribuição. A lâmpada só ilumina porque ela deixa passar energia. Ela não fica com energia para ela deixa passar. E quando ela deixa passar, ela ilumina, ela acende. A gente também é como lâmpada, a gente só acende quando deixa passar. Chegou para a gente, devolva. Chegou, devolva. E você não vai devolver assim, por exemplo, você recebeu 10 mil reais, não dê 10 mil reais. Se for dar, eu dou o Pix. Não dê 10 mil reais. Você transforma esses 10 mil reais em serviço social. Você transforma, constrói uma escola, você aprimora o seu conhecimento, você vai e monta um hospital. Você faz o que você deve fazer em nome da sociedade. Porque se você pegar esse negócio e enterrar, na parábola dos talentos está dizendo, quando os 3 entregaram. Os 2 primeiros entregaram dobrado o que receberam. O último disse, eu tinha medo de você, enterrei. E ele disse, servo mau e preguiçoso, se tivesse aplicado o meu dinheiro, teria me dado pelo menos um rendimento. Saia da honra da minha glória,
o que ele tem, mesmo o que ele tem, arranque dele e dê para os outros. Essa foi a coisa que está lá na parábola dos talentos. Então, você recebe um talento e não distribui, você está sendo egoísta. Está trabalhando contra a natureza, contra a lei de trabalho. A lei de trabalho pressupõe a distribuição de tudo. Depois disso, existem 3 leis, reprodução, conservação e destruição. Essas 3 leis, elas não foram inventadas por Allan Kardec. Essas 3 leis, elas estão na linguagem oriental. Aqui tem 3 entidades divinas: Brahma, Vishnu e Shiva. As 3 estão aqui. Né? Você cria as coisas acontecem, as coisas começam a existir. Aí, em um determinado momento, elas têm a aparência da conservação. Nós estamos aqui experimentando isso agora. Nós estamos nos olhando uns aos outros e a gente está se percebendo aqui como seres que estamos. Isso é conservação, é uma ideia de conservação. Qual seria o contrário disso? Não existir nenhuma forma possível, porque tudo se dissolveria. Mas a gente não sabe é que a gente está em transformação o tempo inteiro. Essas 3 leis estão acontecendo o tempo inteiro no nosso corpo. A cada 7 dias a gente tem um pedaço significativo. 7 anos a gente tem um corpo novo. Então, o corpo também se renova. Esse processo, a célula cresce, nasce, passa um tempo, e quando a gente começa a se formar, já está envelhecendo. E tem gente que luta com isso, viu, gente? Nossa, mãe do céu, eu estava brincando outro dia que a diferença entre uma pessoa que nega a idade e que fica fazendo essas coisas, cirurgia plástica, botox, não sei o quê, blá, 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 a diferença é que lá no cemitério vai ter um cadáver enrugado e o outro todo esticadinho, mas todo mundo vai morrer um dia. E o tempo é isso, o tempo é essa marca que faz com que a gente seja escravo dele, porque a gente está passando através dele. Né? Então, a partir daí, essas 3 leis elas estão aqui: reprodução, conservação e destruição. A destruição é algo importante para o processo da renovação. Mas olha só o que Kardec fez aqui logo depois. Ele colocou aqui a lei de sociedade antes da lei do progresso. Como assim, cara pálida? Porque o nosso desenvolvimento inclui o outro. Ninguém evolui sozinho. Nós precisamos do outro para a gente desenvolver. Você quer ver uma coisa, como o outro é importante? Você sabe a diferença entre um amigo e o que não é amigo? Na sua vida, é que o amigo faz assim, você faz a maior bobagem, aí o amigo bate no seu ombro e diz: rapaz, se preocupe não, todo mundo faz isso. Que um dia ninguém lembra mais, fique tranquilo, isso aí não. Aí fica diminuindo, né? É para querer animar a pessoa que acabou de fazer uma bobagem grande. E o que o estrupício faz? Está vendo? Você não presta? Está vendo que é isso? Está vendo que é aquilo? Ele fica te lembrando. E aí eu tenho um amigo meu que falou assim: o inimigo é o nosso melhor amigo, porque é a única pessoa que pensa em você o tempo todo. E é importante mesmo, porque é importante que a gente tenha esses referenciais para que a gente possa refletir, gente. Qual é o problema? É que a gente prefere pagar um terapeuta para a gente dizer para ele e ele dizer para a gente o que uma pessoa diz para a gente o dia todo e a gente nega, não faz de conta que não está vendo. E se a gente prestasse atenção nas coisas, nas relações humanas, a gente acrescia tanto que a gente, E isso é importante a gente saber, porque na sociedade, o ser que se... Imagine, se eu fosse uma pessoa que nascesse numa ilha, só eu. Primeiro, né, eu ia ficar assim com as minhas ideias, não iam crescer para lugar nenhum, porque eu não ia ter a diversidade, não ia ter a pluralidade das ideias. Isso iria engessar meu conhecimento. Eu seria uma pessoa que ia ficar na minha mundividência cercada ali, e não ia sair dali para lugar nenhum. Tá certo? Ao passo que, se tivessem outras pessoas, as experiências compartilhadas vão enriquecendo essa nossa condição de ver a vida de uma maneira melhor. Então, isso é bacana. Então, a gente precisa de sociedade para progredir. Progredir é uma lei inexorável. Todo ser progride, todos nós evoluímos. E, portanto, parabéns a vocês, porque hoje vocês estão nas melhores versões das suas vidas como espíritos. Nós somos hoje o melhor que nós podíamos ser, estamos nas melhores condições, mas Paulo ainda está lutando um pouquinho, mas isso chega, é viagem de farofa, não esquece de olhar para frente, não esquece de olhar o destino, esquece o ônibus, aproveita a viagem, vai no museu,
faz um piquenique e toca a vida, porque no final a gente vai estar num lugar bem legal, tá certo? Depois aí a gente tem uma lei, que essa lei é muito legal para nós espíritas, e aqui eu deixo um recado. Questão 799 do Livro dos Espíritos. Nós somos o quê? O que nós somos? Espíritos encarnados. Isso aí vocês vão ouvir aqui o tempo inteiro. E o que significa ser um espírito encarnado? O corpo é uma veste, o corpo é uma roupa que o espírito veste para passar a encarnação. Quando termina a encarnação, ele pega a roupa, larga ali num armário chamado cemitério e vai embora. Segue a vida. Tá certo? A roupa não lhe pertence, a roupa não lhe define, embora, enquanto encarnado, ela me represente enquanto forma, apenas isso. Mas ela não sou eu. Eu não sou Paulo, eu estou nesse personagem, estou nesse corpo que está envelhecendo, que um dia morre, etc., e companhia limitada. Isso é o que acontece normalmente. Mas a gente tem uma mania de identificar as pessoas pelos corpos. Vocês já perceberam isso? Então, as pessoas são importantes. Antigamente, o povo achava que era real quem tinha o sangue azul. Aí, quando sangrava, era vermelho. Aí dizia assim, você não é rei? É. Mas e esse sangue vermelho aí? De onde você tirou? Porque, na verdade, o corpo não define o ser. A melhor forma de tratarmos a igualdade entre todos os seres na humanidade não é buscar simplesmente os direitos dos corpos, mas a essencialidade dos espíritos que somos todos nós. Você não é diferente de mim, porque você é espírito, eu também sou, e espírito é a mesma coisa. O que difere um espírito do outro é o tempo de vida, é o tempo de evolução, é o estágio atual, mas a origem é a mesma, o destino exatamente é o mesmo. Não tem hierarquia, não tem importância, não tem nada. Nós somos valorizados porque somos espíritos, e a sociedade deveria ser tal que estimulasse os espíritos, não a acumular riquezas, mas simplesmente a desenvolver os seus potenciais espirituais. As escolas deveriam ser assim, as universidades deveriam ser assim, as instituições deveriam ser assim, todas as leis, tudo que a gente vive deveria ser para isso. Por que não é? Porque a gente tema em ignorar e achar que nós somos carne, e carne finita, e carne que morre, e que não tem nada depois, e que esse negócio de espírito é coisa de religião. Eu já disse, e vou dizer muitas vezes, espírito não é propriedade de religião nenhuma. Espírito é como a flor é da natureza. A ciência estuda a flor, mas quando chega no dia 1º de janeiro, você vai lá no mar e bota a flor para Iemanjá. É problema seu o que você faz com a flor, mas a flor não vira religião porque você entregou para Iemanjá. A mesma coisa o espírito é da natureza. Mesmo que você trabalhe com ele dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, dentro de um templo, mesmo que você faça isso, o espírito é da natureza. E a gente precisa começar a pautar a sociedade a partir dessa perspectiva. Depois, uma lei de liberdade, porque quando a gente percebe o que nós somos do ponto de vista da evolução, observe que a gente está agradando nisso, que a gente chega nesse ponto, nós somos livres, acabamos com esse negócio, dessa separatividade maluca que nos engessa tanto. A gente achar que entre eu e você existe espaço, que nós somos diferentes, nós não somos. Nós somos unidos por uma essência única. Nós somos feitos de tudo da natureza. Nós temos toda a natureza vibrando em nós. Nós vibramos com a natureza. Hoje mesmo eu estou relendo uma obra de Pietro Baldi que ele fala sobre os noures, que são campos mentais que ele vai descobrir desde a experiência que ele começou a ter com sua voz, que era o mentor dele, e ele começa a contar essa experiência, contando como é esse grande campo de ideias, de pensamentos. Nós vivemos nisso o tempo todo e a gente não se dá conta. Então nós precisamos resgatar isso, trazer essa ideia da energia mental, do espírito, ideia de mente e corpo, saúde mental, saúde corporal, através de uma reflexão de uma vida bem vivida. É isso que a gente precisa trazer como perspectiva. E essas leis estão aí não para a gente seguir cegamente. Ah, não, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer eu vou para o inferno. Não é isso, gente. Isso aqui é esclarecimento, que isso existe na natureza e que a gente deve apenas entregar a nossa vida nesse fluxo maravilhoso. E, por fim, a lei de justiça, amor e caridade, que é a cereja do bolo, que é onde o espírito chega no seu mais alto grau. Todos nós seremos justos, caridosos e amorosos no futuro. Por isso, é uma seta que está representando o grande progresso do espírito.
Tá bom, gente? Isso aí está na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Eu vou pular essas leis que eu já falei sobre elas. Eu vou pular aqui, tá? E vamos chegar, então, na concordância, que é a lei de causa e efeito funciona com ou sem a nossa aprovação. Isso é quem diz, Paramahansa Yogananda, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas eu estou trazendo para vocês verem que isso é da conhecimento universal, isso é de uma cultura universal, não está preso no espiritismo, está em toda a natureza dos milênios, nós já estudamos isso muito bem. Então, 919 vai dizer Agostinho, essa é a questão fundamental de Santo Agostinho dentro do Livro dos Espíritos, ele fala assim, sei haver muitos que dizem ser positivo o presente em certo futuro. Olha a viagem aqui de farofa. Ora, é exatamente essa ideia que estávamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. E ele finaliza dizendo, foi com este objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, qual foi o objetivo do Livro dos Espíritos? Permitir que nós tenhamos uma compreensão do futuro e das dinâmicas para chegarmos até lá. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, em relação a isso tudo, é que essas leis, elas são lindas para que a gente possa estudar como forma de pautar a nossa vida. A gente analisar o quanto a gente já consegue estar em conformidade com essa dinâmica, o quanto a gente pode pensar nas nossas relações humanas, o quanto elas já se aproximam um pouco disso. E se elas não estiverem, transforme esse objetivo do vir a ser em sua próxima parada nessa grande viagem da evolução. Você pode, de repente, não pensar no espírito puro, mas pense num espírito melhorado, pense numa capacidade de perdoar de uma forma mais simples, pense de uma forma melhor para você desenvolver amorosidade, e que, de passo em passo, a gente vai crescendo. O fato é que uma sociedade melhor, um mundo melhor, será um mundo de pessoas melhores. Nenhum sistema, nenhum governo, ninguém vai mudar o problema da sociedade se os homens não mudarem a si mesmos. Se nós não mudarmos nossa percepção íntima, se nós não construirmos nossos valores na sociedade, nós não teremos esse futuro tão cedo. E eu acho que nós precisamos correr, porque o planeta é lindo. Nós fomos escolhidos para viver no planeta mais lindo do universo. É colorido, é cheiroso, tem muitas coisas, tem acarajé de sexta-feira, tem quindim, tem cachoeira, suco de manga, tem omelete com farofa no Rio de Dias d'Ávila, tem viagem de farofa, tem um monte de coisa maravilhosa que talvez só tenha aqui no planeta Terra. Agora, ele seria muito mais lindo se nós fizéssemos a nossa parte. Esse é o convite. Façamos a nossa parte e vamos entregar à nossa geração futura um mundo melhor, de paz e de luz. E assim seja.